amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe para a gente estar refletindo o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Pedi e Obtereis, e a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito da prece. Começa assim, condições da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Mas vós, quando orardes, entrai em vosso aposento e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e ele que vê o que se passa em segredo vos dará a recompensa. E quando orais, não faleis muito, como fazem os gentios, imaginando que serão ouvidos por muito falar. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que vos peçai. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Então, esse pedacinho do Evangelho Jesus vai nos dar algumas orientações, né, a respeito da prece. Então, quando ele diz aqui, né, para a gente orar em nosso aposento, fechando a porta, eu acho que eu penso, né, que o conceito vai além do físico, né? Jesus fala nesse momento de introspecção, no momento onde a gente se desliga do externo, se desliga do entorno e une o nosso pensamento e o nosso sentimento ao Criador. Então, muitas vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo. Às vezes eu estou fazendo o Evangelho no lar e eu tenho necessidade de ler várias vezes aquela passagem para depois refletir a respeito. Por quê? Porque dependendo do momento, a minha mente ela chega a ser, entre aspas, invadida por vários pensamentos. Se eu estou vivendo um momento assim, que eu estou passando por algum problema, ou tenho alguma resolução a tomar, está alguma coisa assim acontecendo, né? E mesmo lendo a passagem do Evangelho, eu não consigo me concentrar no que eu estou fazendo. A minha mente fica invadida por vários pensamentos. Não raro, quando a gente está passando uma situação difícil na vida, às vezes a gente pede para alguém rezar, reza por mim, né? Por quê? Porque a mente está tão... é tanto burburinho, é tanto pensamento, que a gente não consegue nem essa conexão com Deus. E quando Jesus fala sobre isso, para a gente entrar no nosso aposento e fechar a porta, é exatamente isso, é desligar de tudo que está acontecendo, né, para que essa conexão possa ser feita. Então, existem alguns exercícios que a gente pode fazer, começar a fazer, para que a nossa prece seja cada vez melhor, o nosso processo durante a prece seja cada vez mais bem feito. Não que a prece não seja ouvida, né? Toda prece é ouvida, mas quanto mais a gente conseguir essa conexão com o plano superior, mais intuições, mais certeza desse aconchego e desse amparo do plano espiritual a gente começa a perceber, né? Porque eles estão sempre nos amparando, mas nem sempre a gente percebe. Por quê? Porque não raro a nossa frequência cai, né? Durante o dia ela é meio assim instável, dependendo do que nos acontece. Então, se a gente está hora vibrando mais alto, hora vibrando mais baixo, hora vibrando mais alto, hora vibrando mais baixo, a nossa relação, quando a gente se coloca para fazer uma prece, nem sempre é ideal. Então, quando Jesus nos alerta sobre isso aqui, que não precisa a gente fazer, ele usa
o exemplo aqui, né? Das pessoas que vão na sinagoga, que vai nas esquinas e oram, que era o costume na época, né? A gente tem que sempre entender que Jesus usava os exemplos daquela época para ensinar, né? Que não era preciso nada disso. Não tem problema nenhum em você ir às sinagogas, em você ir às igrejas, ao centro espírita. Não é que existe um problema, não tem problema nenhum. O que Jesus está dizendo é que assim, não é necessário nada disso para se conectar com Deus. Que você pode se conectar com Deus em qualquer lugar. Você não precisa mostrar para ninguém, né? Não há essa necessidade dessa manifestação exterior, porque a conexão é interna, né? Que é quando ele diz para você entrar no seu aposento e fechar a porta, ou seja, desligue-se do que está acontecendo em volta, para que você consiga essa conexão. Então, assim, um caminho que pode ajudar bastante é a meditação, né? E a meditação não é uma coisa fácil. Por quê? Porque a gente não está acostumado. A gente está, ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, é um mundo de tanta informação, tanta informação. Eu lembro que quando eu era estudante, assim, bem no princípio, para a gente fazer um trabalho, a gente tinha que ir na biblioteca, né? Procurar o livro. Então, assim, era um passo mais lento. Hoje em dia, qualquer assunto que você queira saber, você tem ali, tendo um celular na sua mão, né? Você clica lá no Google, coloca o assunto e o assunto vem de imediato. Então, assim, nós estamos sendo bombardeados de informação o tempo todo, né? O tempo todo. O estímulo visual é muito grande. A gente vê o tempo todo informações, gente replicando informação. Então, assim, a nossa mente, ela está num momento onde ela anda muito barulhenta. Então, se você se silencia para fazer uma oração, nem sempre você consegue. Por isso que a meditação ajuda, porque ela vai disciplinar você a silenciar, a se desligar um pouquinho. No começo, eu penso, né, então, que uma coisa que possa ajudar bastante é você colocar uma música, né, uma música assim, tranquila, que você goste. Um heavy metal não seria o ideal, né? Nada contra, mas para esse exercício, acho que seria melhor uma música assim, só tocada, né? Eu não digo para você colocar uma música clássica, porque tem muita gente que não gosta. Então, ao invés do exercício ajudar, não ajudaria. Mas tem assim, se você entrar na internet, você vê que tem um monte de músicas para meditação, tem um monte de música clássica, tem um monte de música orquestrada, músicas populares sem letra, só tocada, né? Então, primeira coisa, escolhe uma música que você gosta. Aí você senta num lugar gostoso da sua casa, põe a música e procura ficar com a sua atenção voltada na música. Escuta aquela música. Se presenteie com 1, 2, 3 minutos ouvindo uma música. E sempre que vier um pensamento, né, de uma coisa que você tem que resolver, ou do que você tem que fazer, ou qualquer pensamento, você observa o pensamento e deixa passar, né? O que é isso? Isso é um exercício para a gente perceber o quanto a mente da gente é barulhenta, o quanto a mente da gente ela é invadida por pensamentos que nem nossos são, né? Não raro a gente sabe que existe um mundo espiritual, né? Um plano espiritual que coexiste conosco. Então, muitas vezes a gente acha que o pensamento é nosso e nem é. E com esse exercício a gente começa a observar o quê?
a qualidade dos pensamentos que povoam a nossa mente. E à medida que isso avança, a gente consegue perceber, poxa, por que eu estou tendo esse pensamento assim, tão para baixo hoje, né? Tão triste? Ou por que veio esse pensamento de raiva? Então a gente começa a perceber o teor dos pensamentos que a gente tem. E começa a perceber quando, ao longo do tempo, quando vem um pensamento completamente diferente, um pensamento assim, que você fala, não, esse pensamento não é meu, né? E aí a gente começa a entender e a se conhecer pelo teor dos pensamentos que a gente abarca na mente. E isso é muito interessante porque é um ponto também de partida para o processo de autodescobrimento ou de reforma íntima, porque aí a gente vai vendo o teor de pensamento e agregado a isso, que sentimento aquilo traz para a gente, né? Então, nesse processo de conhecer os pensamentos e observar, né? Não ficar alimentando, observa só o tipo de pensamento, a gente começa a um processo de silenciar a mente. Não valorizar tanto aqueles pensamentos que vêm. Passou, deixa aí. Passou o pensamento, deixa aí, né? E com a constância e a disciplina desse exercício, a gente vai silenciando isso. E o que isso traz de ganho pra gente? Que no momento de prece, a gente consegue se concentrar no que está fazendo, né? Naquela prece, naquele momento. E quanto mais concentrados nós tivermos durante a prece, mais fácil vai ser esse nosso canal com a espiritualidade maior. Porque eles estão o tempo todo nos assessorando, mas a gente não percebe, né? Muitas vezes não percebe. E é engraçado, eu observo muito isso quando eu vou fazer acupuntura, né? Que a médica põe todas as agulhas, eu tenho que ficar lá um período, e aí eu fico, né, pensando, ela deixa sempre uma musiquinha ambiente, e eu fico prestando atenção naquela música. Dali a pouco tem um pensamento, dali a pouco tem outro pensamento. Aí eu falo, para, Maria Lúcia, presta atenção na música. Então, assim, a gente precisa aprender a disciplinar. Isso seria muito bom pra gente, né? Esse silenciar que Jesus fala. Outra coisa, a gente, se você quer fazer uma oração assim, que você aprendeu, né? Mesmo a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, ou uma Ave Maria, não tem nada, não tem problema nenhum, né? Mas se você fizer a oração vinda do seu coração, você percebe o sentimento que ela carrega, né? Então, assim, Jesus fala que não precisa muita coisa, a gente não precisa falar muito, né? Tem gente que acredita que só rezando não sei quantas vezes é que vai ser ouvido. Não precisa isso. O que vale, o que mais assim, tudo é válido, mas o que mais importa é o sentimento e o pensamento que aquela oração carrega, né? O sentimento, quando você se abre para o plano espiritual, quando você abre seu coração para Deus, né? E o mais importante, observar o que você pede. Porque muitas vezes a gente pede assim, ai meu Deus, eu não aguento mais aquele meu chefe chato, ou meu Deus, como é que eu faço? Dai-me paciência, né? Para eu suportar tal situação da minha vida. E aí vem pessoas mais complicadas no seu caminho. Para quê? Para que você desenvolva essa paciência, né? Que você desenvolva uma habilidade que você não tem. Então, assim, preste atenção, porque sempre a nossa prece é ouvida, né? E ela vai ser atendida na medida do que for necessário ao nosso progresso. Então, assim, o que seria ideal a gente pedir?
pedir coragem, pedir força, né? Capacidade para enxergar o que precisa ser visto. Porque o nosso trabalho, a espiritualidade não vai fazer. Nós é que precisamos fazer. E o que a gente tiver que desenvolver na encarnação, as situações vão acontecer para que a gente desenvolva. Então, muitas vezes, aquela tristeza que a gente está passando momentânea vai nos fazer entender muita coisa. Outra coisa também importante, né, para a gente observar, é que toda vez que a gente começa a observar pensamentos e sentimentos que a gente tem, a gente começa a pegar a rédea da própria vida. Por quê? Porque se a gente só reagir ao invés de agir diante da vida, além de não aprender, a gente tende a adoecer. Por quê? Porque se eu deixo que a emoção tome conta nas situações complicadas da vida, nem sempre o desfecho vai ser um desfecho satisfatório, né? Muitas vezes eu posso ficar nervoso demais, enraivecido, magoar pessoas, me magoar. E isso não é o ideal na vida. Se eu começo com esses simples exercícios, observar pensamento, ver o teor de sentimento que eu tenho, ver o que povoa a minha mente, meu coração, eu começo a dominar impulsos. E aí, em situações mais difíceis, eu tô mais atenta. Para quê? Para que eu possa pensar e agir de uma forma mais sábia, né? Então, a prece, ela nos leva a tudo isso, a esse silenciamento, a essa conexão com o plano superior, a poder ouvir sabe aquele momento que você não sabe o que fazer e aí vem um pensamento assim na sua cabeça e você fala, puxa, eu não tinha parado para pensar sobre isso, né? São intuições, são orientações que o plano espiritual nos passa. Então, quanto mais a gente tiver esse canal aberto com Deus, né, com o plano superior, você, assim, não é que as dificuldades da vida, do seu planejamento, vão deixar de existir, mas você vai conseguir transpô-la com mais serenidade, com mais qualidade e aproveitando a experiência, né? Tendo um crescimento. Então a prece, ela vai ser eficaz. É que nem sempre a gente entende a resposta, como eu disse, né, daquilo que a gente pediu. Mas sempre ela vai ser ouvida. E quanto mais, tudo é um exercício. Tudo é um exercício. E a prece é um exercício. Quanto mais a gente quanto mais a gente treinar, né, o exercício da prece, mais em sintonia com esse plano elevado a gente vai conseguir estar e menos oscilações nós vamos ter, né, no decorrer do dia, no decorrer da semana, no decorrer da nossa vida. Então a prece, ela é eficaz, a gente só precisa começar a aprender a fazê-la. E como Jesus diz, é simples, né? É nos fecharmos no nosso quarto, ou seja, no nosso coração, silenciar, não prestar atenção no que está em volta, nem mesmo nos pensamentos que povoam a nossa mente. É nos ligar a Deus e falar
falar com o coração tudo aquilo que a gente precisa falar. E é tão bonito quando a gente percebe, às vezes, durante o dia, a gente fazendo qualquer coisa assim. Por exemplo, nós estamos vivendo uns dias frios, né? E é tão gostoso você ter a possibilidade de tomar um banho bem quentinho, né? Tantas pessoas não têm essa possibilidade. E às vezes quando você sente aquela água caindo assim, você começa a agradecer, você agradece a Deus e você agradece a todos os seres envolvidos para que aquela água quentinha pudesse chegar até você. Né? Então aquele momento que você está agradecendo ali embaixo do chuveiro é um instante de prece assim, de coração, uma prece de gratidão absoluta. Então não precisa muito, basta que a gente abra o nosso coração, né? Que tem todo um plano escutando, nos amparando e nos orientando. Então eu gostaria de convidar todos agora a cerrar os olhos por alguns instantes. E vamos inspirando profundamente. E assim mais tranquilos, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso amigo. E vamos agradecendo a todas as bênçãos que diariamente povoam a nossa vida, que a gente possa ter esses olhos mais atentos e observar quantas bênçãos, quanta coisa boa nos acontece. Que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Que a gente possa sentir a espiritualidade amiga nos amparando. E hoje a gente quer só agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade. Por todas as bênçãos, por todos os conselhos, intuições, por todos os anjos que cruzam o nosso caminho, encarnados ou não. Nos agradecendo pela vida e pedindo a espiritualidade amiga que envolva todo o nosso planeta. Envolva em luz, envolva o nosso país, para que o melhor aconteça a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de cada um. Fiquem bem, fiquem em paz.